Se tem um animal que já nasce devendo à vida, esse animal é o cabrito montês. Enquanto a maioria dos bichos tem pelo menos uns minutos de tranquilidade pós-parto, mamando, dormindo ou sendo fofinho pro Instagram, o cabrito montês abre os olhos e dá de cara com um penhasco de 1000 metros. É como nascer já no modo Tom Cruise em Missão Impossível, só que sem dublê, sem corda de segurança e principalmente sem cachê. Esse animal vive nas montanhas da Europa, da Ásia e do norte da África, em altitudes que variam entre 2.000 e 4.600 metros. Isso é mais alto do que muito voo de drone que você já perdeu porque perdeu o sinal. Ali não tem conforto, não tem Uber, não tem nem sombra direito. Só pedra, neve e vento gelado que faria até ar-condicionado de shopping pedir arrego. Agora, pensa comigo, você acabou de nascer. Ainda está aprendendo a usar as próprias pernas. E a sua mãe, em vez de colocar você numa caminha de palha, ou pelo menos numa graminha macia, decide que o berçário perfeito é um penhasco inclinado a 70 graus. Um deslize e pronto. Game over. Não tem tutorial no YouTube que ensine a sobreviver a essa queda. O cabrito montês nasce com uma habilidade quase mágica: escalar. E quando digo escalar, não é tipo a criança no parquinho que sobe no escorregador ao contrário. É escalar no sentido hardcore da palavra. Encontrar fendas minúsculas na pedra, de 2 centímetros, e ficar ali como se tivesse ventosas nos pés. Os cascos deles são a obra-prima da evolução. A parte externa é dura, quase como uma unha de aço, e a parte interna é emborrachada, funcionando como um tênis de alpinista embutido. Basicamente, a Nike poderia processar a natureza por concorrência desleal. Mas por que eles vivem nesse inferno vertical? Simples. Porque no chão é pior. Lobo, raposa, urso, todos querem transformar o cabrito em marmitex gourmet. O alto da montanha é o único condomínio fechado, onde esses predadores não chegam com facilidade. Então, para sobreviver, eles trocaram conforto por risco constante. É tipo se mudar para cobertura para fugir de assalto, mas viver com medo de cair da varanda todo dia. E calma que ainda tem plot twist. Os filhotes, mesmo recém-nascidos, já precisam acompanhar a mãe em escaladas insanas. Se a mãe pula de uma pedra para outra, o filhote tem que imitar. Não existe desculpa. Não tem mãe, tô cansado. Mãe, escorreguei. Nem mãe, posso ficar no tablet. Caiu? Morreu. É a escola da vida versão Dark Souls. E se você acha que o maior perigo do cabrito montês é cair do penhasco, espera até conhecer os inimigos alados que rondam lá em cima. Pois é, meu amigo. A vida é sofrida. Até agora vimos que o penhasco já é um inimigo natural. Mas se engana quem acha que o perigo vem só de baixo. O alto da montanha também é uma espécie de iFood do terror, cheio de predadores aéreos prontos para pedir cabritinho frito no delivery. As águas vivas dos céus, também chamadas de águia real, são uma das maiores ameaças. Essas aves gigantes conseguem levantar filhotes de cabrito montês no bico como se fossem nuggets. A estratégia é digna de filme de terror. Elas voam em círculos, identificam o filhote mais distraído e, pá, agarram. E se não conseguirem carregar? Simples. Elas empurram o pobre coitado montanha abaixo e depois comem a carcaça já pré-processada. Se isso não é crueldade gourmet, eu não sei o que é. Agora, imagine o trauma do filhote. Além de aprender parkour forçado, ele ainda precisa olhar para o céu o tempo todo, torcendo para que um pássaro de 3 metros de envergadura não decida transformá-lo em sashimi. A vida do cabrito montês é tão injusta que faria até aquele estagiário explorado pensar: ok, talvez meu chefe não seja tão ruim. E não para por aí. Além das águias, ainda tem os lobos, que mesmo sem subir tanto, ficam rondando a parte baixa da montanha. É tipo aqueles caras que ficam na porta da balada esperando a galera sair bêbada. Não precisam nem de esforço, só esperar o cabrito dar um passo em falso e cair direto no jantar. A vida para o bode montanhês é um eterno jogo de pega-pega, onde você sempre perde. Mas sabe o que talvez seja pior? A competição dentro da própria espécie.
E aí chegamos na parte que prova que, além de predadores, gravidade e fome, o cabrito montês também precisa lidar com machos escrotos. Na época de reprodução, os machos transformam os penhascos em arenas do UFC. Eles sobem em pedras altíssimas, se encaram com aquele olhar de quem vai pedir seu CPF na nota e começam a se atacar com cabeçadas. E não é brincadeira. Estamos falando de pancadas tão fortes que ecoam pelo vale inteiro. O crânio deles é reforçado, mas ainda assim é como se alguém estivesse batendo duas marretas de ferro uma contra a outra. Tudo isso por quê? Pelo direito de cruzar com as fêmeas. E calma, não existe fair play. Enquanto dois machos estão ocupados se destruindo, sempre tem aquele malandro escondido atrás da pedra, esperando a briga acabar para dar o golpe do amante e tentar acasalar sem esforço. É a famosa estratégia do não luto, mas aproveito. Se isso não é novela mexicana versão Discovery Channel, eu não sei o que é. E como ficam as fêmeas nessa história? Olha, não muito melhor. Elas precisam parir em pleno penhasco. Sim, você não leu errado. A maternidade do cabrito montês é tipo uma sala de parto com risco de queda livre. Imagine dar à luz e, ao mesmo tempo, se preocupar com a possibilidade de o bebê escorregar 200 metros rocha abaixo. Nem Grey's Anatomy ousou tanto no roteiro, mas você ainda não viu nada. Por quê? Se até agora a gente falou de inimigos externos, espera para conhecer os problemas internos da vida diária do cabrito montês. Comida escassa, frio absurdo e um metabolismo que não perdoa. Se você já estava com pena do cabrito montês por causa de penhascos, águias assassinas e pancadaria estilo UFC, calma que piora. O bicho também sofre só para comer. Enquanto outros animais podem simplesmente pastar numa campina florida ou roubar comida de piquenique humano, o cabrito montês tem que se virar com vegetação escassa em lugares quase inacessíveis. É como viver em um mundo onde o único delivery aberto às 3 da manhã entrega só couve amarga e gravetos. E a dieta básica do cabrito montês inclui capim seco, folhas, brotos e musgos que crescem em fendas de rochas. Não tem variedade, não tem sobremesa, não tem cupom de desconto no iFood. E para conseguir isso, ele precisa subir em locais tão íngremes que dariam vertigem até em engenheiro que trabalha construindo viaduto. Comer para esse animal é praticamente uma prova do programa Ninja Warrior, só que a recompensa é uma folha mirrada que mal dá para fazer salada. Agora, pense no gasto calórico. O bicho sobe, escala, pula de pedra em pedra só para achar 20 gramas de mato ressecado. É como se você tivesse que correr uma maratona inteira só para ganhar uma coxinha pela metade. Não é à toa que o cabrito montês vive em modo trincado, magro, musculoso e sempre pronto para outra escalada. Ele não tem escolha. O crossfit dele é diário, involuntário e mal recompensado. E se a comida já é difícil, imagina com o clima. As altitudes em que o cabrito montês vive são frias, a ponto de congelar até pensamento. Estamos falando de temperaturas negativas, ventos cortantes e neve que cobre tudo. O cabrito tem pelo grosso, claro, mas não chega a ser uma jaqueta da North Face. É mais um casaco de brechó que esquenta mal e ainda pesa. Resultado? Ele passa a vida economizando energia, procurando lugares onde o vento não bata tão forte, como se fosse um idoso procurando banco de praça no sol. E nem pense em hibernar. O cabrito montês não tem essa opção. Ele precisa continuar caçando mato no inverno, quando tudo fica coberto de neve. Isso significa cavar com as patas, escorregar em pedras congeladas e disputar o pouco que aparece com outros cabritos igualmente desesperados. É basicamente a Black Friday da fome. Todo mundo correndo atrás de um produto inútil, mas que parece vital no momento. Agora deixa eu puxar uma comparação humana. Você sabe quando abre a geladeira às 3 da manhã e só encontra meio limão ressecado, um pote de margarina vazio e aquele Tupperware misterioso que ninguém ousa abrir? É exatamente essa a sensação do cabrito montês, só que em versão hardcore, porque se ele não achar nada, ele simplesmente morre. Não tem
Vou pedir um rapidinho. É sobrevivência na marra. E aí entra outro detalhe cruel: o metabolismo. Como ele está sempre escalando e gastando energia absurda, precisa de muito alimento. Mas como a comida é pouca, vive no limite da exaustão. É como se todo dia fosse segunda-feira e você tivesse que ir trabalhar sem café. Só que, no caso dele, em vez de planilha do Excel, o castigo é enfrentar neve, pedras e águias famintas. Aliás, já que estamos falando de fome e sobrevivência, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora. Se inscrever aqui é mais fácil do que um cabrito montês achar uma folha verde em plena nevasca. Então não vacila. Clica aí, ativa o sino, porque assim você garante seu forrageio digital sem precisar escalar penhasco nenhum. Agora, segura essa. Se até agora o problema era comida e frio, tem ainda um último inferno para completar a vida do cabrito montês: o peso social da própria existência. Não basta lutar contra o mundo, ele ainda precisa seguir regras e hierarquias internas que são, no mínimo, humilhantes. E se você achava que o frio e a fome eram cruéis, espera até descobrir como a vida social do cabrito montês transforma cada penhasco em uma espécie de Big Brother selvagem. Se até agora a vida do cabrito montês já parecia difícil, comendo mato seco em meio à neve e fugindo de águias carniceiras, chegou a hora de falar da parte mais irônica: a vida social. Porque sim, até no penhasco existe hierarquia, fofoca e competição de status. É como se cada montanha fosse uma versão extrema de um condomínio cheio de vizinhos insuportáveis. No mundo do cabrito montês, os machos dominantes são basicamente os síndicos da montanha. Eles se acham os donos do pedaço e passam o dia impondo respeito com chifradas. Se outro macho tenta subir na moral para conquistar uma fêmea, já rola uma troca de cabeçadas que pode durar horas. Imagina assistir a um campeonato interminável de cabeça contra cabeça, onde o prêmio é só o direito de ser pai de cabritinhos que também vão sofrer a mesma vida miserável. É um ciclo de dor e testosterona. As fêmeas, por sua vez, vivem numa vibe meio sobrevivência acima de tudo. São elas que realmente seguram o rolê, porque precisam parir no penhasco e cuidar dos filhotes desde o primeiro salto. Elas ensinam os pequenos a escalar, a fugir de predadores e a não confiar em qualquer sombra que passa no céu. É uma maternidade heróica e forçada. Afinal, não dá para pedir licença maternidade no meio da rocha gelada. Agora segura essa. Os cabritos monteses sabem nadar. Parece piada, mas é verdade. Apesar de passarem a vida escalando, se cair num rio de degelo, eles conseguem atravessar a nado. É como descobrir que aquele colega sedentário do escritório, que só reclama do ar-condicionado, de repente corre uma maratona sem treino. A natureza é incoerente às vezes. Outra curiosidade é que os chifres dos cabritos monteses são como currículos vivos. Eles não param de crescer e podem chegar a mais de 1 metro de comprimento. Cada anel no chifre marca um ano de vida, como se fosse um histórico escolar da desgraça. Quanto maior o chifre, mais velho e mais respeitado é o cabrito. É tipo LinkedIn. Quanto mais experiência, mais difícil alguém te desafiar, mas também mais pesado carregar tanta responsabilidade na cabeça. E claro, tudo isso acontece enquanto eles equilibram a vida no limite do abismo. É tanta pressão que dá até para imaginar um cabrito montês sofrendo de burnout caprino, exausto, mal alimentado e ainda tendo que manter aparências sociais. Se existisse terapeuta na montanha, teria fila de espera só com bodes deprimidos. Mas apesar de tudo, o cabrito montês tem um papel fundamental na natureza. Ele ajuda a controlar a vegetação, mantém o equilíbrio do ecossistema e serve de fonte de alimento para predadores. Em outras palavras, ele é o estagiário do sistema ecológico. Faz todo o trabalho pesado, ganha nada em troca e ainda corre o risco de ser engolido pelo chefe. E no fim, essa é a ironia máxima. O cabrito montês sobrevive contra todas as probabilidades, enfrenta quedas, frio, fome,
brigas e predadores, só para repetir o ciclo. É uma vida que faria qualquer humano desistir no tutorial, mas ele continua, porque é isso que a natureza exige. E aí, você encararia nascer como cabrito montês? Comenta aqui embaixo e já sugere qual bicho deve aparecer no próximo vídeo.